E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, paz, tranquilidade no coração, vontade de estudar e de aprender. Professor Ziel para mais uma aula de física. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro ano e dessa vez vamos falar sobre associação de resistores, ok? Aqui é o nosso plano de aula. Nós temos aqui o professor Ziel, né? Quem vos fala. Componente curricular física. Os objetivos: relembrar o conceito de resistor, né? Nós já estudamos o conteúdo do resistor, mas agora a gente vai ver especificamente sobre a associação de resistores. A gente vai relembrar um pouco do conteúdo, do conceito, perdão. Conhecer e diferenciar os tipos de associação de resistores e demonstrar o funcionamento de cada tipo de resistor. A gente vai ver na prática como funciona cada tipo de associação de resistores. A gente vai ver num simuladorzinho, ok? O conteúdo que a gente vai ver é a associação de resistores. A estratégia vai ser uma aula expositiva com utilização de slides do PowerPoint e o simulador do SciPest, né, que a gente vai ver na prática ali como é que funciona a associação dos resistores. Como atividade vai ser a participação de vocês no grupo do WhatsApp, na sala de aula. Também nós vamos ter um jogo didático, um joguinho em formato de quiz, né, que vai servir de atividade, ok, pessoal? Então, quando encerrar a aula, eu vou colocar o link do jogo no grupo da sala para que vocês façam a atividade, ok? Nosso material de apoio é o livro didático e a internet, e a frequência é devolutiva das atividades, ok? Bem, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula de associação de resistores. Então, resistores são elementos cuja principal finalidade é a geração de calor mediante a passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica, por sua vez, diz respeito à característica dos resistores que faz com que eles ofereçam resistência à movimentação de cargas. Então, basicamente, a função dos resistores é oferecer uma resistência à passagem da corrente, tá? Da corrente elétrica. Então, nós temos aqui uma imagem de um resistor, uma imagem real, e aqui a representação de um resistor, a representação de um resistor em um circuito elétrico, tá? Bem importante que vocês saibam como é a representação de um resistor para quando vocês forem responder uma prova, enfim, o Enem, o vestibular, vocês saberem o que é essa figurinha. Então, essa figurinha tem um formato de meio que de ondas, né? Que representa um resistor. Nós temos aqui esse resistor ligado a uma DDP e por ele está passando uma corrente elétrica, beleza? A associação de resistores é o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica ômica, ou seja, constante, ligados em série, em paralelo ou ainda mista. Então nós temos três tipos de associação de resistores: em série, paralelo e mista. A gente vai ver mais detalhado de acordo aqui com nossa aula, tá? Perdão. Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Quando em paralelo, o potencial elétrico é igual para os resistores associados. Essas características a gente vai ver mais adiante, tá? Mais detalhado em cada associação de resistor, tá? E o resistor Ohm, né? Só relembrando vocês, é um resistor que obedece à lei de Ohm, ou seja, que o U está diretamente proporcional ao I, né? A DDP é diretamente proporcional à corrente, pois o R, a resistência é constante, tá? Só relembrando. Então vamos para a associação em série, o primeiro tipo de associação que a gente vai ver de resistores, tá? Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na ligação em série, todos os elementos ligados estão conectados no mesmo ramo do circuito, de modo que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Então nós temos essa figura que demonstra, né, que mostra para a gente uma associação em série. Aqui tem três resistores, né? E vejam que eles estão aqui um ligado com o terminal do outro, tá? Então, esses resistores vão fazer essa ligaçãozinha assim, ó. Um mais com menos, um mais com menos, um mais com menos. Ok, pessoal?
E aqui, nós temos aqui 3 lâmpadas, né? Uma associação em série, e elas estão aqui ligadas numa bateria, que ela está oferecendo aqui a DDP. Tá ok, pessoal? E por essas lâmpadas está passando, ó, corrente. Vejam aqui a movimentação dos elétrons, beleza? Perdão. Quando os resistores são ligados em série, o potencial que é aplicado sobre os terminais do circuito é distribuído entre as resistências. Em outras palavras, toda a tensão, né, aquela DDP que a bateria está oferecendo, ela cai gradativamente ao longo do circuito, que é constituído por resistores em série. Nesse tipo de ligação, as resistências elétricas individuais somam-se, certo? As resistências elétricas individuais somam-se, de modo que a resistência equivalente do circuito é dada pela soma das resistências ligadas em série. Então, nós vamos aprender aqui como calcular a resistência equivalente do circuito numa associação em série, tá? Então, vejam só. As resistências de cada resistor é somada. Então, a resistência equivalente, ó, vejam o que eu estou fazendo aqui. Para a gente calcular a resistência equivalente, basta a gente somar a resistência de todos os resistores, certo? Essa somatória vai ser igual à resistência equivalente. A DDP, certo? A DDP total, ou seja, aquilo que a bateria nos oferece, vai ser o quê? Vai ser a somatória da DDP que tem em cada resistor. Cada resistor vai ter uma DDP diferente, certo? E a somatória dessas DDPs vai ser a DDP da bateria, a DDP total, ok? Associação em paralelo, vamos lá. Na associação em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico. No entanto, a corrente elétrica que atravessa cada resistor pode ser diferente, no caso os resistores tenham resistências elétricas diferentes. Vejam que aqui em série, né? Em série, os resistores são percorridos, ó, pela mesma corrente elétrica em paralelo, certo? Nós temos que... Cadê aqui? Pronto. O mesmo potencial elétrico é que é igual. Perdão, aqui. O mesmo potencial elétrico é que é igual. E que a corrente, né, a corrente que atravessa cada resistor pode ser diferente. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui o formato desenho de uma associação em paralelo, tá? Nós temos aqui 3 resistorzinhos reais, né? E nós estamos vendo aqui o desenho de como a gente representa essa ligação. Ó, lembrando que aqui um terminal nós temos um mais e o outro terminal aqui nós temos um menos, certo? Vejam que todos os três resistores estão ligados ao mesmo terminal aqui de DDP, ó, certo? Ok? Beleza? Diferentemente aqui da associação em série, tá? Aqui nós temos uma representaçãozinha de 3 lâmpadas associadas em paralelo. Vejam que nós temos aqui a bateria, certo? Nós temos aqui a bateria, né? O polo positivo e o polo negativo. E nós temos aqui, ó, uma ligação, certo? Com o polo negativo e uma ligação com o polo positivo. Os 3 resistores, as 3 lâmpadas, né? No caso que são os resistores, estão ligados cada um no polo positivo e no polo negativo da bateria, né? De quem oferece a tensão, DDP. A associação em paralelo é obtida quando os resistores são ligados de modo que a corrente elétrica divide-se ao passar por eles. Então, na associação em paralelo, a corrente elétrica divide-se ao passar por eles. Lá em série, a corrente era a mesma, tá? Nesse tipo de associação, a resistência elétrica equivalente será menor, isso aqui é interessante, será menor que a menor das resistências. Então, a resistência equivalente vai ser menor que a menor das resistências, ok? Para a gente calcular a resistência equivalente, a gente vai utilizar essa seguinte formulazinha aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente, né? Ok? Vai ser igual a 1 sobre
o R1, 1 sobre o R2, 1 sobre o R3. Ou seja, a resistência de cada resistor, né? Você vai pegar 1 e dividir pela resistência de cada resistor e fazer a somatóriazinha, tá? Então vamos ver aqui como é que fica. Ó, novamente, como calcular a resistência equivalente, né? É 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre o resistor 1, 1 sobre o resistor 2, 3, enfim. Depende aí da quantidade de resistores que você tiver no seu circuito. Já a corrente total, ó, o I total, a corrente total é a somatória da corrente que passa em cada resistor, certo? Cada resistor ele pode ter uma corrente diferente, certo? E a corrente total vai ser a somatória de todas as correntes. Professor, e a DDP? O V, certo? O ADDP vai ser igual em todos, certo? Então, como é que vai ficar? Ó? O V total, certo? Essa é a DDP que é entregue aqui no circuito. Ela é a mesma DDP que passa no resistor 1, é a mesma DDP que passa no resistor 2, certo? É a mesma DDP que passa no resistor 3, tá bom? Ela é igual para todos, beleza? Perdão aí pelo desenho ter ficado feio, mas espero que tenha dado para entender. E por último, a associação mista, o nome já diz, mista é uma mistura, né? Então, ela pode acontecer tanto ligações em série como ligações em paralelo, né? E para a gente resolver como calcular a resistência equivalente, você tem que solucionar de maneiras separadamente, certo? Então, como é que você faz? Dependendo da situação, você primeiro calcula a resistência equivalente em uma associação em série e depois você calcula em paralelo, ou vice-versa, primeiro em paralelo, depois em série. Vai depender de como está montado o seu circuito. Vejam só esse exemplo aqui. Quando houver resistores em série fora da ligação em paralelo, é possível resolver a associação em paralelo, primeiro, né? Para em seguida a gente somar o resultado obtido. Então, nesse modelo aqui, primeiro a gente resolve essa associação aqui, que é uma associação em paralelo, né? Quando a gente tiver o resultado, o que acontece? Isso aqui nós vamos ter uma resistência única, né? Uma resistência equivalente, que vai estar associada em série, né? Com o R1. Então, basta você somar, ok? Nesse caso. Aí, por exemplo, nesse outro caso, nós temos que fazer o que primeiro? Nós temos aqui uma associação em série e aqui nós temos uma outra associação em série. Então, a gente resolve primeiro essas duas associações em série, né? Você resolve esse aqui e você vai encontrar uma resistência equivalente. Você resolve esse outro aqui de baixo e você vai encontrar uma resistência equivalente. Esses dois resultados, essas duas resistências, elas vão estar em quê? Em paralelo, certo? Olha só os terminais aqui, né? Um menos e um mais aqui, certo? Então, você vai aplicar aquela formulazinha, aquela regrinha de como calcular uma associação, a resistência equivalente a uma associação em paralelo, beleza? Bom, eu coloquei aqui como encerramento uma frasezinha, se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Essa frase é de Isaac Newton, tá? Eu coloquei aqui o nome encerramento, mas não é um encerramento da nossa aula, é só um encerramento aqui do slide, tá? Porque a gente vai ver aqui agora na prática o simulador, certo? Simulando as duas associações e vamos ver também o nosso quiz, tá? Eu fiz aqui um exemplozinho do nosso quiz, depois vou colocar para vocês no grupo, ok? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, nós vamos ver agora aqui a simulação. Eu utilizei o simulador do SciPad, certo? Eu vou colocar o link aí no grupo do WhatsApp para que vocês possam acessar. Quem tiver computador, né? É bem interessante, que dá para a gente brincar bastante, fazer vários tipos de circuito. E eu fiz aqui duas associações, uma em série e uma em paralelo. Dá para notar qual é qual, quem é quem? Eu acho que dá, né? Então, essa primeira aqui da minha esquerda, né? Esse do lado esquerdo é uma associação em série e do lado direito uma associação em paralelo, tá bom? Ficou um pouco feinho aqui, meio torta, mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Vejam que nós temos aqui, por que essa daqui é uma ligação em série? Porque o terminal de um resistor, a lâmpada, ela funciona como um resistor, tá?
terminal de um resistor está ligado ao terminal do próximo resistor, certo? Então, elas estão aqui ligadas uma na outra. E nós temos aqui uma bateria, vejam só, uma bateria, certo? Passando aqui com o mouse. Nós temos aqui uma chavezinha para que possa passar aqui, fechar o circuito. Então, vamos ver o que acontece. Vejam só, as lâmpadas elas estão acendendo, né? Está passando aqui por elas uma corrente e aí as lâmpadas estão acesas, ok? Então, vou desligar aqui. Agora, vejam a associação em paralelo. Como é que acontece a associação em paralelo? Veja que nós temos aqui, ó, o fiozinho ligando as duas lâmpadas no terminal negativo, né? Ó, temos aqui. E um outro fio aqui, ó, vejam que liga também as duas lâmpadas no terminal positivo, ok? Ó. Então, vejam que as duas lâmpadas estão ligadas tanto no terminal negativo como no terminal positivo da bateria, certo? Que é quem vai entregar a DDP, que vai fornecer a DDP. Então, vamos ver se funciona o nosso circuito. Olha só, as lâmpadas acenderam. Eu não sei se vocês perceberam uma coisinha, mas eu vou ligar aqui a chave na outra. Ó. Dá para perceber alguma coisa? Vejam o brilho das lâmpadas na associação em série. E vejam o brilho das lâmpadas na associação em paralelo. Vejam só o brilho das lâmpadas, né? Certo? Deixa eu descer aqui só mais um pouquinho. Dá para perceber a diferença? Ó, dá para perceber que na associação em série as lâmpadas brilham menos do que na associação em paralelo, certo? E isso acontece por quê? Porque na associação em série nós temos a somatória de todas as resistências. Então a resistência total do circuito é uma resistência bem alta, certo? Você vai somar a resistência das duas lâmpadas. Mas em paralelo, a resistência equivalente não vai ser a somatória. Na verdade, ela vai ser menor que a menor das resistências, né? Então, a gente vai usar aquela formulazinha lá para fazer o cálculo e a gente vai encontrar que é uma resistência menor que a menor da resistência das lâmpadas. E quanto menor for a resistência, mais passa corrente. Resistência é isso, é dificultar a passagem da corrente. Se aqui na associação em paralelo não tem tanta resistência, ou seja, facilita, o que acontece? Facilita a passagem de corrente. Facilitando a passagem de corrente, a lâmpada vai brilhar mais, tá? Percebam até que o movimento aqui, ó, a velocidade dos elétrons é maior do que a velocidade aqui em série, ok? A gente pode ver também aqui, ó, a DDP. Olha só, vamos fazer aqui o teste aqui com o nosso voltímetro aqui, ó. Vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 4,5, não é? Vamos ver aqui na outra lâmpada. 4,5. Essas baterias, só para mostrar aqui, para falar para vocês, essas baterias elas têm a mesma quantidade de DDP, 9 volts, tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Aqui dá 4,5, né? E aqui dá 4,5. Como a DDP total na associação em série é a somatória de todas as DDPs, né? Então, o que acontece? Eu botar bem aqui, ó, dá 9 volts, ok? Beleza? Agora, vamos ver aqui na associação em paralelo. Quanto é que dá aqui na lâmpada de cima? 9 volts. Quanto é que dá na lâmpada de baixo? 9 volts. Se eu ligar o terminal de um com o outro, 9 volts. Se eu ligar aqui na bateria, é 9 volts, ok? Vejam que a bateria de baixo também é 9 volts, ó. Tá certo? Por quê? Porque a DDP que passa numa associação em paralelo, a DDP, perdão, ela é igual para todos os resistores, certo? A DDP que a bateria está fornecendo, ela vai ser igual em todos os resistores, ou seja, em todas as lâmpadas, ok? Então, deu para entender joinha, né? Agora nós vamos para o nosso quiz, nosso joguinho didático aqui, tá? Eu fiz aqui um joguinho didático, um quiz, só com 5 perguntas, porque é para demonstrar. Mas no de vocês vai ter 10 perguntas, ok? Vocês vão fazer uma competiçãozinha bem bacana. E aí eu quero saber quem é que vai acertar mais questões, quem é que vai fazer mais pontos, tá?
eu vou passando aqui o quiz e vou explicando para vocês. Então, vamos lá. Olha aí. Quiz show. Vamos lá. Vai aparecer para vocês um conjunto de perguntas, tá? E vocês vão ter que clicar na pergunta correta. Então, vamos ver qual é a primeira pergunta. Qual figura representa uma associação em série? Será essa daqui, ó? Parece mista, né? A B será em série? Olha só, eu acho que sim, né? A C parece paralelo e a D parece mista, né? Então, vamos marcar aqui a B, ó. O que acontece? Então, a B é a correta. Então, a gente vai ganhar aí uns pontinhos, certo? E também, dependendo do tempo que você utilizar, você ganha um bônus. Então, é importante que você responda, seja rápido. Se você quanto mais rápido você for respondendo, mais pontos você vai ganhando, ok? Vamos aqui à segunda pergunta. Qual a figura representa uma associação em paralelo? Será a letra A? Acho que não, né? Será a letra B? Também não, é mista. Letra C é mista. E a letra D, essa sim é uma associação em paralelo. Vou clicar aqui nela e vejam só. Resposta certa. Sinal que a gente aprendeu tudo direitinho, né? E vamos ver aqui a pontuação, ok? Vocês podem ver aqui em cima que nós temos uma pontuaçãozinha acumulada, tá ok? Vamos lá, terceira pergunta. Numa associação em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente? Podem ser atravessados por corrente elétrica diferente? Tem obrigatoriamente a mesma resistência ou possui uma resistência menor que na associação em paralelo? Lembrem-se, numa associação em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente, ok? Então, quase que não dá tempo a gente responder, né? São 30 segundos para cada questão, ok, pessoal? Então, vamos ver agora. Temos aí a nossa pontuação, o bônus, ok? E nós temos aí uma rodadazinha de bônus, ó, que a gente pode clicar aqui, ganhar alguma coisa ou perder, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que a sorte nos guarda aqui. Vou escolher esse aqui. Ó, e mais 200 pontos. Show de bola. 200 pontos aqui. Então, mais 200 aqui pro pai. Bora que o pai tá on. É isso aí. Vamos lá. Pergunta 4. Numa associação em paralelo, a resistência equivalente. Letra A é o resultado da soma de todas as resistências. Letra B é a metade da soma de todas as resistências. Letra C é menor que a menor das resistências. E letra D é o dobro da soma. Não. Em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. Beleza? Então, mais pontinho aqui pra gente. Vamos lá. Aqui, vamos para a quinta e última pergunta. Mas lembrando que no de vocês são 10 questões, viu? 10 perguntas. Por que uma associação em paralelo, as lâmpadas brilham mais do que numa associação em série? Ó, se você quiser também, ó, você pode botar um tempo extra, se você achar a pergunta muito difícil. Você pode botar, se você achar fácil, você pode botar aqui para dobrar a pontuação, tá? Eu estou achando a pergunta um pouco difícil, então vou colocar aqui tempo extra, tá? Vejam que o tempo normal ele é de 30 segundos, mas eu utilizei minha cartinha de tempo extra que me deu 2 minutos aí para pensar. Então vamos lá. Por que numa associação em paralelo as lâmpadas brilham mais do que a associação em série? A gente acabou de ver no simulador, não é? Vou mostrar aqui no simulador. Olha só, as lâmpadas em paralelo estão brilhando mais que as lâmpadas em série, não é? Então por que é? É porque a resistência equivalente é maior? Letra B, é porque a resistência equivalente é menor? Letra C, é porque as lâmpadas são percorridas pela mesma corrente elétrica? E letra D, é porque a tensão cai gradativamente ao longo do circuito. Vocês lembram o que foi que eu expliquei para vocês? Que aqui na associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor das resistências, não é? Já em série, não, você vai somar as resistências, né? Então, portanto, a alternativa correta é a letra B, porque a resistência equivalente é menor, ok? Vamos lá, vamos ver aqui.
Olha aí, alternativa correta, tá bom? Então, quando encerrar o quiz, vai aparecer a sua pontuação total, beleza? E aí você vai clicar bem aqui, ó. Tabela de classificação, certo? Você vai colocar o seu nome, certo? Como eu já fiz aqui uma primeira vez, eu vou colocar aqui diferente aqui, Oziel, tá bem bonito. Celestino. Deixa eu parar aqui. Celestino. Ok, vamos lá, vamos ver. Eu já tinha feito uma antes, né, para ficar aqui, ó. E aí essa segunda vez que eu fiz, eu já fiz uma pontuação melhor, certo? Então eu já passei para primeiro lugar. Então vocês vão entrar nessa disputa aí, tá certo? Cada um vai colocando seu nome e aí no final a gente vai ver quem é que vai ficar em primeiro lugar aí, tá bom? Para ganhar uma premiaçãozinha, alguma coisinha, tá bom, pessoal? Então a nossa aula encerra aqui. Espero que tenham gostado. Um prazer mais uma vez estarmos juntos. Tchau e até a próxima. Valeu!